Seja muito bem-vindo a mais um Radcast, um podcast feito por artistas, para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos bater um papo sobre animação 3D. E para esse papo, a gente chamou aqui Viviane Rodrigues, 3D Animator na Light Farm Studios e nova estrutura na High School no curso que vai sair, que é Fundamentos da Animação 3D. Eu sou Júlio de Carvalho. Eu sou Viviane Rodrigues. Seja bem-vindo ao podcast aqui. Agradeço a sua presença aqui para bater um papo com a gente, disponibilidade. Tô ansioso para saber mais sobre como é que é animar 3D, porque é um universo que eu desconheço totalmente aqui, galera. Eu sou igual vocês aqui, eu não conheço nada. Faz uma introduçãozinha pra gente do que você é, o que você faz, como você chegou onde você está, como é que foi sua trajetória até aqui. Tá. Oi, galera, então, eu sou a Viviane Rodrigues, trabalho com animação 3D. Realmente é um universo um pouco diferente, assim, muitas pessoas falam isso, né, que não conhecem muito desse mundo. Eu entrei nesse mundo bem nova, foi com 18 para 19 anos, que eu vi um curso, eu sempre gostei de desenhar, né? Então eu vi um curso na minha cidade, Natal, que é Brasília, de 3D, e aí eu comecei a ser apresentada a esse mundo. Na época não existia muitos cursos, não existia há muitos lugares onde estudar, né, essa área. Então eu fui para São Paulo para poder fazer faculdade, buscar um pouco mais nessa área. E de lá para cá, assim, eu estudei no Animation Mentor, que é um curso americano. Na época era um dos poucos cursos realmente consagrados, né, da área. E de lá para cá eu tenho trabalhado em alguns estúdios, trabalhei em alguns estúdios na minha cidade natal, estúdios pequenos, né? Então eu trabalhei mais para publicidade e hoje em dia eu estou trabalhando na Light Farm. E a animação 3D é um mundo, assim, que você pode explorar muitas áreas, né? Existem muitos tipos de técnica, né? Então, o trabalho que eu estou fazendo hoje, eu tive a oportunidade de explorar um pouco de motion capture, um pouco de animação de personagem, animação motion, né? De produto. Então, é um universo que acho que a gente nunca para de estudar, né? Então... é isso. Eu gosto muito do que eu faço. Você começou novinha, né? Caramba, bem novinha. A gente fala de animação 3D. Eu, quando penso, hoje em dia eu conheço um pouco de ver aquele behind the scenes, né? De filme, e a gente se lembra de Avatar, de Senhor dos Anéis, aquelas animações de personagens, ou do Uncharted, né? Que tem animação pra fazer. Você falou de motion capture, eles fizeram pra fazer os personagens movimentos mais reais. Fala pra gente o que faz um animador 3D. Como é que trabalhar? O que ele faz, afinal, nessa produção toda, na pipeline? O que ele faz? Bom, o animador 3D, ele é como se fosse o cara que movimenta a marionete, né? Então, se uma pessoa faz o boneco, uma outra pessoa coloca as cordinhas e as madeiras para o boneco se movimentar. Basicamente, o animador 3D é aquele que pega o boneco e coloca em movimento. Então, ela é uma área artística, mas ela vai um pouco além, porque você acaba sendo um ator, mesmo não mostrando o seu rosto, sabe? Então, é como se você trabalhasse nessa parte realmente mais cinematográfica, que você estuda a câmera, a parte da atuação, a parte do movimento, né? Assim, eu falei que eu comecei desenhando, mas hoje em dia eu não desenho muito menos, né? Porque a animação ela é muito mais o estudo de como que a arte se movimenta no tempo, né? Como que eu vou realmente movimentar o meu personagem. Então, é um mundo à parte, assim. E o motion capture também ele é uma tecnologia que ainda assim está chegando nos lugares, não, ela é um pouco cara, né? Então, a experiência que eu tenho também, ela foi num projeto que eu participei, né? Eu ainda tenho vontade de estudar mais. Mas o animador, ele também é muito importante para essa área, porque às vezes a galera olha, né, e fala, foi um ator ali que animou e colocou uns equipamentos nele e pronto, ele fez o movimento, o animador não teve que fazer nada. Mas, na verdade, o motion capture, ele captura só a base do movimento, e se não fosse o animador para refinar aqueles movimentos e para realmente editar o tempo e as poses e tudo mais, ficaria muito estranho, muito esquisito, assim. Porque ficaria até não natural, sabe? Se você pega um personagem cartoon e você coloca um movimento
humano, tipo, normal, geralmente vai ficar um pouco estranho. Então, Aham. você precisa cartoonizar, você precisa exagerar, às vezes, um pouco os movimentos para poder ficar mais interessante, mais engraçado, muito melhor, né? Então, o trabalho do animador é muito importante, assim, até mesmo em técnicas como motion capture. Eu trabalhei num jogo e era um jogo indie, então eu tinha acesso a tudo, eu fazia bastante coisa, eu tinha acesso a tudo da pipeline. A gente compartilhava até ideias para melhorar. Então, no jogo indie era uma equipe bem pequena, era uma equipe de 10 pessoas. E uma coisa que aconteceu é que o dono do jogo, que ele estava fazendo o jogo, o programador, ele comprou um óculos daqueles óculos Rift Uhum. e ele fixou a câmera, não sei como é que ele fez, ele colocou a filmagem da primeira pessoa, era um jogo de primeira pessoa, o personagem estava vendo a cena pro cinematic que a gente ia fazer de introdução. E era uma animação que ele falou que era traquear o movimento da câmera, né? Através da visão do personagem. Então o óculos estava como se fosse uma câmera filmando a cena, só que aquele movimento todo era uma movimentação da cabeça dele, então era uma movimentação mais natural. Isso, o animador 3D também mexe nisso? Mexe, assim, depende muito da técnica e do objetivo, né? Aham. A maioria dos animadores 3D, assim, tem muitos que nem mexem muito com motion capture. Mas o motion capture, ele tá crescendo muito, assim, principalmente para essa área de jogos, porque ele adianta muito o trabalho. O volume de trabalho de um jogo, por exemplo, da quantidade de personagens e tudo mais, é, é monstruoso, né? Então, o Sim. motion capture, ele ajuda muito, principalmente na parte de figurantes ou de animações que têm um volume maior. Tem animador 3D que tem horror a escutar essa palavra motion capture, porque Sério? porque assim é uma técnica diferente e às vezes tira um pouco a naturalidade da própria animação, né? Tipo, geralmente quem estuda animação quer ter o domínio de todos os movimentos, então quer fazer todos os keys, quer poder colocar toda a sua marca ali, principalmente quando é uma animação mais cartoon, né? Mais Sim. cinematográfica ali. Só que para os jogos, né? A realidade já é outra. E eu acho assim, eu acho que dá para você sempre casar as duas coisas, sabe? Mas o animador continua sendo muito importante, porque mesmo você tendo uma animação de uma câmera, como você falou, nem tudo um ator vai ter domínio, né? Às vezes você não tem um domínio 100% do tempo que você precisa. Sim. Eu vou fazer essa virada aqui de câmera exatamente naquele tempo. Principalmente Sim. quando você tem um áudio que você precisa casar com áudio e tudo mais. Então, sempre vai precisar de alguém para editar, ou às vezes até cortar, tipo, não ficou legal esse movimento, vou criar um outro movimento aqui no meio, sabe? Agora, Uhum. o trabalho do animador, na verdade, ele é observar a realidade e tentar copiar a realidade de uma maneira mais controlada. Controlada pro que você quer, né? Então, por exemplo, quem está começando a fazer uma animação, às vezes pode animar uma câmera e às vezes ficar muito linear ali, muito robótica. Como você Uhum. falou, quando ele usou essa ferramenta, né, de captura, ficou muito mais orgânico. Mas por que ficou orgânico? Porque existe aqueles pequenos tremeliques, aquelas variações, aquelas vibrações que a gente naturalmente faz com o nosso corpo. Então, até um cinegrafista, por maior controle que ele tenha da câmera, a câmera nunca vai ser 100% linear, como se ela tivesse seguindo o trilho de uma máquina, né, de filmagem ali. Sim. Então, isso a gente também procura reproduzir na animação. Quando a gente quer que a animação seja realista, ou que a gente quer que seja mais acreditável, assim, a gente também procura reproduzir essas vibrações, um pouco desses tremeliques, para ficar mais para ficar melhor, né, no visual. Então existe sempre esses dois caminhos, né? Eu já usei motion capture mais para referência, assim, eu até prefiro, na verdade, usar mais para referência de animação, porque ela vai me dar uma boa noção de tempo, né, de como que as coisas acontecem no tempo e de como elas aconteceriam naturalmente. Mas para um resultado final, eu prefiro ter total controle, domínio dos minhas poses, até se eu quiser exagerar, deixar mais cartoonizado, deixar mais expressivo.
Então, para um resultado final, eu acho que o trabalho do animador é imprescindível, assim, se você quiser ter um resultado de mais qualidade, sabe? Caramba, eu tenho um monte de pergunta aqui que a gente já fez no roteiro, só que eu tô maluco, cheio de dúvida aqui, porque eu tô pensando aqui em várias possibilidades aqui, tô doido pra fazer esse curso. Como é que é a pipeline? Me explica como é que funciona. Assim, você chega no seu trabalho lá na Light Farm, e como é que é a sua pipeline? Você recebe o arquivo de alguém, você modela, como é que você faz lá? Como é que é a pipeline de um animador 3D? Como é que ele trabalha? Tá, eu trabalho assim, eu me especializei mais nessa parte de animação, então eu tenho Uhum. noção de como se faz uma modelagem, como texturiza, como faz o look dev, iluminação e render e toda a parte geral, né, da animação. Tem animadores que são mais multitarefas, que fazem tudo. Como eu me especializei mais na parte de animação de personagem, eu gosto de ficar mais nessa parte da animação mesmo, do personagem da câmera. Então, geralmente, o que eu faço é já pegar um personagem que já foi feito por alguém. Eu trabalho um pouco com a parte de rigging também, né? Então, eu coloco todo o esqueleto, né, que o personagem vai precisar para poder fazer a movimentação, que é aquelas mesmas cordinhas da marionete que eu falei, né? Para você pegar um personagem que ele é uma estátua, né? Quando você modela ele, ele é uma estátua. Para você pegar e começar a colocar ele em movimento de uma forma orgânica, você precisa que ele tenha toda aquela série de controles que estejam funcionando de forma dinâmica, sabe? Faz muita diferença ter um rigging de qualidade para uma animação ficar boa. Então, eu também pego um pouco dessa parte, mas o que eu mais faço mesmo é realmente pegar o personagem, aí eu coloco as poses nele, né? Que é como se fosse você pegar o seu boneco e começar a colocar ele, posicionar ele como se fosse uma sequência de status, né? Até você começar a realmente trabalhar a transição dessas poses e tudo mais, até ter uma animação mais orgânica e mais fluida, né? Então tem várias etapas. Você coloca ele primeiro na pose, depois você vai fazendo a transição até aquela pose. Primeiro a gente chama de poses chaves, né? Que são as key Aham. poses. Primeiro eu vejo quais são as poses chaves que eu vou precisar. Por exemplo, se um personagem vai sentar, uma pose chave é ele em pé, a outra pose Aham. chave é ele sentado. Aí Aham. depois, numa etapa posterior, eu vou começar a ver como que eu vou fazer a transição entre ele em pé e ele sentado. E nessa transição eu tenho outras poses, que são poses mais secundárias, né? E existe toda uma lógica de como você posicionar as coisas para você ter uma variação de tempo entre rápido, lento, entre aceleração e desaceleração, entre fazer uma coisa parecer que ela tá pesada, ou parecer que ela é leve, ou você dá uma personalidade pro personagem, né? Para ele parecer que tá ansioso, ou que ele tá feliz ou triste. Então é um universo infinito, praticamente. Assim. Quando você chega lá no trabalho, é, você recebe que tipo de arquivo? O que eles te mandam? Tipo assim, vamos Vivi, preciso de animar um personagem. Você recebe o quê? Você recebe ele já com shader, sem shader, é só o personagem, o boneco, né? Só a mesh 3D básica, você participa junto. Ah, ó, modela essa parte aqui não vai aparecer. Como é que funciona isso? Sempre que dá, a gente tenta participar desde o início, né? Até para Aham. entender melhor o histórico do personagem, como é que ele é, com a personalidade dele. Pra gente montar a história e acompanhar como é que tá sendo a modelagem. Mas nem sempre é possível. Às vezes a gente recebe só o personagem já pronto, né? Com briefing. Mas às vezes, o personagem não tá pronto também e a gente já precisa fazer um planejamento da animação. Então, já aconteceu de eu não ter o personagem ainda, porque ele estava sendo feito. E eu Uhum. coloquei lá uma bola com um shape, assim, parecendo um cubo. Juntei, o cubo era o corpo, a bola era a cabeça, entendeu? Caramba! E com isso eu já podia ir fazendo a animação da câmera, por exemplo, porque aí eu já tinha uma noção de como posicionar o personagem em relação à câmera. Então, só depois que eu recebi o personagem já pronto, aí eu comecei a fazer realmente a blocagem da animação dele dentro do planejamento que eu já tinha feito. Então é bem variado, assim. Geralmente, idealmente, eu recebo o personagem e já começo a animar, mas nem sempre o mundo ideal é realmente assim, né? Principalmente na área de publicidade, né? Que a gente tem pouco tempo para É, fazer as coisas. frase é corrida. Você falou que sabe animar, modelar.
precisa saber modelar para animar? Quais conhecimentos além de animação um bom animador 3D precisa hoje em dia? Modelagem orgânica, hard surface, topologia, o que ele tem que saber? Tá, eu acho que é importante que ele saiba pelo menos uma introdução geral, sabe? Ele não precisa saber modelar para poder animar, mas se ele sabe modelar, é muito bom, porque ele vai fazer os próprios personagens e vai conseguir fazer animações melhores, né? Mas o mínimo que eu acho que precisa saber de modelagem é você conseguir produzir props, né? Porque às vezes você tem o personagem, mas você não tem os objetos que o personagem vai interagir, porque aqueles objetos ainda estão sendo feitos, né? E se você tem, por exemplo, já aconteceu de eu querer fazer trabalhos pessoais também para estudar. Então, se eu tenho alguma noção básica de shading ou iluminação, eu consigo fazer o meu resultado ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Mas nenhum desses conhecimentos são propriamente requisitos, assim. Inclusive, tem pessoas que perguntam se precisa desenhar, né, para animar. Se você for fazer uma animação 2D, com certeza você precisa ter noções de desenho. Mas para animação 3D, também não, porque basicamente você vai estar posicionando o personagem. Existem conhecimentos básicos, né, de composição e design, que é legal. Eu acho que é imprescindível de se ter, para você saber posar, para você saber colocar o personagem na câmera, você ter alguma noção artística de como que vai ficar visualmente melhor, né? Mas eu acho que não são pré-requisitos, mas é sempre muito bom, assim. Quanto mais você sabe, melhor você consegue integrar as diferentes áreas, né? Assim, uma coisa que você falou, precisa de noção de composição. Observar filme, dar uma estudada em filme, em série, em outras animações, isso ajuda? Ajuda muito. Ajuda principalmente na própria animação em si. Às vezes você pegar um filme, sei lá, da Disney antigo, que foi feito com animação tradicional, e você olhar no frame a frame, né? Você colocar em câmera lenta ali, ou então passar quadro a quadro e observar como que as coisas estão sendo feitas, ajuda muito, na verdade, dá um salto de qualidade, assim. Porque às vezes a composição não é só quando o personagem está parado, às vezes é quando ele está movimentando. Existem desenhos ali, existem poses que são feitas que você nem percebe que tá ali, mas elas fizeram muita diferença no movimento geral do Sim, personagem, sim. né? Eu lembro que você participou de um contest da Raid, você fez uma animação. E eu não lembro se os modelos eram seus. Eu lembro que não tava com shade, não tava com look dev, não tava com nada. Aí eu pensei, isso tá bem maneiro a animação. E aí eu fiquei na dúvida assim, como alguém que não sabe modelar, como você sabe, a Nath passou aqui, a Nath Freitas passou aqui, ela sabe modelar bem pra caramba. Sim. Mas como alguém que não sabe modelar, ele consegue montar um portfólio de animador. Bom, o portfólio de animação, se for especificamente para animação, as pessoas que estão olhando o portfólio, né, as empresas ou os empregadores, eles não vão olhar especificamente qual é o personagem, se você fez o personagem ou se você fez o cenário, né? Ele vai estar olhando especificamente a animação em si, o movimento de câmera, a fluidez da animação e tudo mais. Então existem muitos props que você consegue encontrar na internet. Aquela animação mesmo que você mencionou, eu fui em sites que eu baixo personagens mesmo, procurei um personagem que me atendia, né? Porque existe também a complexidade do rigging, né? Às vezes você até sabe modelar, você sabe fazer um personagem muito legal, mas se você não tem um conhecimento técnico de rigging, muito possivelmente o seu personagem vai parecer estranho, você não vai conseguir fazer expressões faciais muito legais nele, ou você não vai conseguir ter uma fluidez ali no personagem, que às vezes você precisa de um conhecimento muito amplo de rigging, que geralmente quem é só rigger até programa, sabe? Então é um conhecimento muito menos artístico, um pouquinho mais técnico. E muito provavelmente a maioria das pessoas que modelam nem tem esse conhecimento, sabe? Então você pode apelar também para um auto-rig, que é um plugin automático, que faz um rig automático também. Eu já fiz isso. Para pegar um modelo que eu queria, mas não tinha esse esqueleto. Mas
Geralmente, quando eu quero montar um portfólio, eu foco mais na parte que eu quero mostrar mesmo, que é a animação. Então, existem modelos na internet que são gratuitos, você pode usar, desde que não seja para comercial, né? Desde que não seja para ganhar dinheiro. E aí, às vezes, eu coloco também o nome da pessoa que fez, eu acho que também é justo, né? Eu colocar os créditos para a pessoa que modelou, a pessoa que rigou. Ah, pera aí, você quebrou minha cabeça agora. Quem faz rig não é animador? Nem sempre. Por exemplo, o meu background, antes de começar a mexer com Blender, era o Maya. E o Maya, ele é um programa muito, assim, ele é um pouco burocrático. E ele é um programa que é muito mais difícil você fazer um auto-rig como existe no Blender. Existem alguns plugins de auto-rig, mas não é todo mundo que tem esse domínio para fazer um rig bem feito, sabe? Eu já usei auto-rig, já tentei usar, mas às vezes o personagem deforma de uma forma que você não... Você que não tem domínio de rig, você às vezes não sabe resolver, sabe? Então, o meu foco sempre foi animação. O conhecimento de rig que eu tenho também é um pouco mais básico para o intermediário, né? Mas eu nunca me travei também por essas coisas. Eu acho que eu posso pegar um personagem que já está pronto, já está bem feito, já tem controles faciais muito bons, né? E para eu poder explorar exatamente o que eu quero. Eu quero uma ferramenta de qualidade para eu poder só me preocupar com uma animação bem feita, sabe? O rig é o esqueletinho. É o esqueletinho, isso. É o esqueletinho. Então tem gente que faz só o esqueletinho, entrega na mão do animador. Isso, inclusive é um mercado que falta pessoas boas nessa área de rigging. Caramba. E é uma área mais técnica também, ela é menos artística, né? Geralmente quem trabalha só com isso, sabe fazer programação, essas coisas. Mas é uma área que ela é bem procurada porque tem poucas pessoas que fazem. Tem mais trabalho do que rigger. Isso. Caramba. Nossa, você tá procurando uma profissão, ó. E no seu curso você ensina a fazer rigger? Não, inclusive tem um curso muito bom no High School, que é do Nereu. Ele ensina como usar o auto-rig do Blender, né? E no meu curso eu peguei um personagem que o Rafael Valaperde fez. Inclusive foi ele que rigou. Não é um rig complexo, nem um personagem tão complexo assim. Ele é bem simples. Os personagens que eu uso no meu curso são muito simples, porque ele é um curso de introdução à animação. É um curso para quem realmente está começando. Então eu procurei deixar as coisas bem mais simples e básicas. Tipo, animar uma bolinha mesmo. Depois uma bolinha com pernas. E depois um personagem bem simples com braços e pernas, sabe? Então um curso é complemento do outro. Do Nereu e o seu são complemento um do outro. Sim. E aprende em um, aprende a animar no outro, né? Sim, eu acho que o High School tá ficando bem completo, porque você pode aprender a modelar o personagem, a rigar, e agora você tem como começar a animar esse personagem, né? E até fazer o shading e o render, se quiser também. Sim. Eu tô fazendo um curso lá do Rafael de iluminação que, cara, tá mudando a minha vida. O Rafa mandou muito bem nessa área. Qual é a qualidade, a gente tá conversando aqui, qual a qualidade mais importante de um animador no trabalho? Assim, fluidez de movimento, replicar movimento real, exagerar? O que faz ele ser um bom animador? Bom, a qualidade principal para um animador é a observação. Porque eu acho assim, ninguém nasce com... assim, algumas pessoas nascem com talentos mais natos, né? Mas eu acho que quem chega mais longe é quem sabe reproduzir melhor aquilo que está observando. Então, é como qualquer artista, né? Existem 3 áreas que eu acho muito importante para animação, e eu falo isso no meu curso. Uma delas é a composição, que é aquela noção de design que eu falei, né? A noção de como você colocar as coisas numa tela de forma interessante. A segunda é a atuação. Por mais que assim, eu não me considero uma atriz, eu acho que eu fui para a área da animação porque eu sou mais tímida, mas eu consigo observar quais são as peculiaridades ali dentro de uma movimentação de um ator e coloco dentro do meu personagem, sabe? Dessa forma, pela observação, eu consigo passar
algumas qualidades para o meu personagem de forma muito mais, com um domínio muito maior do que um ator que às vezes está fazendo uma coisa em tempo real, né? Porque eu passo muito mais tempo olhando ali os quadros da animação. Então, a terceira qualidade que eu considero muito importante para a observação é a física de como as coisas se movem. E essa é realmente a parte que eu estou focando no meu curso. Não é nenhum bicho de sete cabeças, quando a gente fala física, eu já penso em matemática, né? Mas não é isso. É basicamente uma interpretação de como que as coisas se movimentam no mundo. Então, para você começar realmente na animação, que é essa parte introdutória, você precisa entender como que as coisas reagem, como que as coisas reagem à gravidade, como que as coisas reagem a uma pancada, como que elas se movimentam se elas forem mais pesadas ou se elas forem mais leves, como que elas vão... como que funciona a mecânica de uma caminhada, como é que o nosso corpo se comporta, né? Então, essa parte mais física mesmo, porque eu acho que essa parte é aquela que vai realmente passar pro personagem... vai parecer que o personagem é real, né? Porque se você faz alguma coisa que não obedece às mesmas leis desse mundo real que a gente vive, a pessoa às vezes ela pode olhar a animação e vai falar, olha, eu não sei o que é, mas pra mim tá parecendo meio fake, sabe? Então, são essas coisas. Eu acho que a observação resume tudo isso, né? Ou a qualidade da observação. Mas tem essas três áreas, que é a atuação, a física e a Sim, composição. sim. Física é uma coisa que você repara logo, você trabalha, não sei se você chega a trabalhar com isso, mas eu testo vários programas como Concept Artist, eu testo vários programas para ver como é que funciona. Quando você faz simulação de algum tecido no Blender, ele não está funcionando direito, ele cai estranho, você fala, tá estranho. Aquela coisa que você já tem observação no mundo real, então você vê que tá estranho alguma coisa ali, você já repara. Então acho que física, essa coisa assim de como as coisas caem, como elas reagem quando alguma coisa bate nelas. Então acho que isso influencia bastante nessa coisa assim de você perceber a estranheza da animação. Geralmente é aquela coisa que você percebe rápido, seu olho Sim, é muito crítico, você percebe rápido, mas você não sabe dizer o porquê, né? Tipo, não sei verdade. por que tá... É por isso que a galera que trabalha com simulação, elas testam muito. E a animação também é um teste. Eu acho que eu nunca consegui fazer uma animação boa de primeira de cara, assim, porque você sempre vai testar. Você vai colocar as poses num determinado tempo que você acha que funciona, aí você vai dar play. Você vai ver se tá... Não, eu acho que não tá funcionando. E às vezes você também não sabe explicar o porquê, mas aí você vai investigar o porquê, né? E tem uma coisa que eu acho muito importante também, que é gravar referência. Porque eu não sou, por exemplo, eu não sou atriz e também não sei fazer todos os movimentos. Se um cliente me pedir para fazer uma luta de Kung Fu, eu acho que eu sou a pessoa que menos domina esse assunto, por exemplo. Então eu vou procurar referências, sabe? Então, por isso que eu acho que a principal qualidade é a observação. É você Ah, você realmente... grava? Você grava as coisas que você precisa? Gravo. Nem Legal, tudo, mano. né? Se fosse Kung Fu eu não saberia. Mas, mas sempre que eu preciso, e são movimentos mais que eu consigo fazer, eu gosto de gravar. Primeiro porque eu vou sentir no meu próprio Aham. corpo como que esse movimento vai acontecer. E segundo que eu consigo olhar o quadro por quadro ali, eu consigo estudar a referência, né? Falando na parte técnica agora, que um animador, assim, quais os programas que um animador 3D tem que saber para fazer Bom, animação? depende do foco dele, né? Eu comecei a aprender no Maya, e o Maya por si só já é um programa completo Sim. para poder fazer animação. O máximo de programa que eu usava por fora era para poder filmar ou estudar uma referência ou desenhar thumbnails, né, para poder planejar a minha animação, mas só no Maya eu já conseguia fazer, né. E mais recentemente eu estou mexendo com o Blender, que é um programa gratuito e ele é mais um pouquinho... Ele tem uma forma diferente de trabalhar, mas ele é bastante intuitivo. Eu estou gostando muito do Blender, porque algumas coisas que eram um pouquinho mais burocráticas no Maya, eu estou achando ele mais intuitivo. Mas se você tá começando no Blender, você consegue só com o Blender já fazer uma boa animação. Mas assim, no mercado,
usar o Maya ou o Blender ou qualquer outro programa influencia na carreira? Tipo assim, o arquivo que você tem que passar para frente, ele influencia? Influencia. Os grandes estúdios, os maiores, né, que fazem filmes, geralmente eles usam Maya Aham. para poder fazer, né? E então, o formato de arquivo que você exporta é bem específico para cada programa. Existem empresas de médio e pequeno porte que estão usando o Blender, que está ficando bem mais conhecido, né? O Blender, de, não sei, uns 4 anos para cá. Tem muita empresa que está agora começando a usar bastante o Blender. E o Blender ele tem um outro formato de arquivo, né? Mas existem também trabalhos, a gente até já fez isso bastante na Light Farm, que a gente integra programas. Então, por exemplo, já aconteceu de eu fazer uma animação no Maya, mas o look devia ser feito no Blender. Então, a gente exportava num formato que ele é mais universal, que é o Alembic, né? Tem outros Alembic, é. formatos também. Então, existe formas de você conseguir integrar os programas. Claro que existe alguma limitação também, mas se você está estudando e você quer trabalhar até para uma grande empresa, eu acho que você não precisa se limitar pelo programa. O principal é você saber estudar animação, porque o programa você consegue aprender em um mês, talvez, você consegue pegar os primeiros passos, né, do programa. Mas se você sabe fazer, você sabe realmente a técnica, como mexer num gráfico de animação, como interpretar os eixos, as curvas e como ter um bom timing, eu acho que isso independe do programa. Você pode estudar no Blender, fazer animação muito boas no Blender, e se a empresa que você for contratado usar Maya, não tem problema, eles vão te dar um treinamento e rapidinho você pega, sabe? Para trabalhar, para ser um estagiário em animação, ou até um animador júnior, não sei se existe isso, mas qual é o básico que alguém precisa saber para começar a trabalhar no mercado de animação, seja como freelancer ou dentro de algum estúdio? Bom, existem alguns conceitos, né, na animação que a gente separa como tipos de animação, né? E a mais básica dela se chama Body Mechanics, que é mecânica corporal. Eu acho que se você. Eu tô falando assim, eu tô falando dentro da área de animação de personagem. Porque existem outros tipos de animação, né? Tanto o motion, né? Que trabalha com animação de câmera e objeto, né? Com letreiros e tudo mais. Mas na animação de personagem, que é a que eu faço mais, essa parte de mecânica corporal ela é a mais importante. É a mais básica, na verdade. Então, se você está começando, eu acho que o principal para você começar a focar é nessa parte de, por exemplo, você quer pegar uma corrida, né? Ou um Uhum. personagem fazendo le parkour, talvez. Ou talvez ele dançando, né? Isso tudo é mecânica corporal, porque você vai mostrar que você tem um domínio de como que o corpo age naquele momento. Aí depois dessa parte de mecânica corporal, tem um estágio acima que é o de acting. Acting é a parte de atuação propriamente dita. Então, você pode ter um domínio de como o corpo age, mas se você não tem um domínio de como que você expressa um pensamento, você vai fazer sempre movimentos muito parecidos, né? Mas quando você começa a olhar por trás de como que o personagem pensa, você vai perceber que nem todo mundo anda do mesmo jeito, né? E nem todo mundo corre do mesmo jeito, nem todo mundo senta do mesmo jeito. E essa é a parte de atuação, de acting. E depois da parte de acting, tem a parte de. Não é que seja depois, né? É uma parte que é complementar, né? Que é a parte de expressão facial e lip sync, que é a parte realmente quando você começa a falar e você tem que sincronizar com o áudio e parecer que você está movimentando os lábios de forma realista ali, né? Então, isso tudo não são etapas separadas, são etapas que se complementam. Mas para quem está começando, assim, pelo menos foi o caminho que eu fiz para poder ir estudando animação. E Limp Sync, ele não é só aquela sincronização que tem quando tem dublagem de jogo em português no Brasil ou em outra língua, que a boca faz o som faz o formato do som. Ele também é para animação tradicional e você faz isso para focar isso? Como é que funciona essa parte de Limp Sync? Eu fiquei agora com curiosidade. O lip sync, ele é
acho que todos os tipos de animação usam, né? Cada um com a sua peculiaridade. Por exemplo, se você pegar um anime, né? Você vai ver ali o personagem parado e só a boca trocando, né? Ela vai trocando de acordo com os fonemas, né? Mas no 3D é um pouquinho mais complexo, porque como a animação é um pouco mais fluida, você não simplesmente vai pegar e vai colocar a boca na posição de cada fonema que a pessoa está falando, porque senão vai parecer que está trocando ali de forma muito robótica, né? Existe uma forma de integrar um movimento entre uma pose de uma boca e uma pose do próximo fonema, né? E na verdade a gente não faz o formato de todos os fonemas. A gente fala os principais fonemas da palavra. A gente molda a nossa boca de acordo com a parte da palavra que a gente vai enfatizar mais, né? Então tem todo um estudo nessa parte de phrasing, que a gente chama, né? Que é a parte de quando você vai falar uma coisa, você tem que colocar ritmo no que você fala. Né? Você não vai falar a letra A da mesma forma em todas as partes da frase, por exemplo. Caramba. É quase um universo totalmente. A parte, assim, é muito maneiro, porque a cada radcast eu aprendo uma coisa nova, muita coisa nova, é uma coisa assim que eu tô, caramba, cara, é outra coisa. E é muito legal, porque a arte é uma coisa que você vai estudar a vida toda, cada vez surge mais coisa pra você aprender, é uma coisa assim que você nunca para de estudar. Eu fico assim fascinado. A quantidade de coisas que os convidados trazem aqui, eu fico, caramba, isso é muito maneiro. Eu quero começar a olhar, estudar, procurar vídeo, vejo as aulas, eu fico desesperado. Falando um pouco mais de portfólio e demo reel, portfólio e demo reel, ou demo reel, né, é a porta de entrada no mercado de trabalho para qualquer pessoa. Em quais tipos de animação o iniciante tem que focar para conseguir chamar a atenção? Tem algum estilo de animação que chama mais atenção que outro? Ah, com certeza, mas eu acho que primeiro existe o foco do que ele quer trabalhar, né? Por exemplo, se você quer. Eu quero ser animador de série infantil, né? Então eu preciso pegar cenas de atuação, eu preciso colocar dois personagens ali, um do lado do outro, interagindo. Eu preciso pegar um áudio e mostrar que eu sei colocar o personagem para falar, sabe? Agora, eu quero ser um animador para games. Pô, então eu não vou focar muito nessa parte de atuação nem de fala, eu vou pegar uma luta, né? Eu vou mostrar que eu sei fazer o personagem levantando um peso, por exemplo, uma espada gigante. Né? Então, eu vou mostrar que eu sei fazer um ciclo de animação. Eu sei que a animação eu vou sair daquele ponto e voltar para o mesmo ponto, por exemplo. Então, eu acho que depende muito do foco que você quer. Primeiro, qual mercado que você quer entrar, né? Mas existem coisas básicas, assim. Se você ainda está começando, você ainda não tem muito portfólio, é importante você mostrar que você sabe fazer o personagem andar, você sabe fazer ele correr, você sabe fazer uma dança, por exemplo, né? E também existe uma coisa que eu, por exemplo, negligenciava muito no início, quando eu comecei a aprender animação, que é o movimento da câmera. Às vezes eu fazia animação e a câmera estava lá parada e pronto. Só enquadrava e legal, sabe? Mas a câmera, ela deixa a animação muito mais viva. Então, é um ator, né? A câmera funciona como se fosse um ator, né? Exatamente. A câmera, ela é muito importante. Então, é algo muito interessante de dizer que você tem o domínio, assim. Que é a animação da própria câmera em si. E tem a contação de história, né? Assim, animador, como eu disse, é um pouco multitarefas, assim. Você tem que estudar desde mecânica corporal, atuação, mas você também precisa saber contar uma boa história, né? Você precisa pensar no storytelling. Se eu vou fazer uma movimentação da câmera, eu preciso ter uma estratégia do porquê que eu estou movimentando a câmera daquele jeito. O que eu vou revelar, em que momento que eu vou revelar, né? Não você vê a importância da câmera, é tão importante, tão assim, é uma coisa que você chama tanta atenção que um dos filmes que ganhou, eu não sei qual foi o Oscar que ele ganhou, não sei se foi VFX, 1917, é um filme de Primeira Guerra Mundial, e ele é um filme que a câmera não tem cortes, ela acompanha os dois personagens do filme, o filme todo, sem cortes, ele vai do início ao fim do filme com a mesma câmera, ela passa pelo cenário, passa por eles, mas ela não tira, no caso os olhos, né,
deles. Assim, você fica fascinado que o filme ocorre todo sem a câmera, sem corte, sem mudar de uma câmera para outra, sem mudança, a mudança de tempo acontece em tempo real. Uma coisa assim que a câmera ali é mega importante. Quando eu fiquei vendo o filme durante alguns minutos, depois de 10 minutos eu falei, cara, câmera não corta, não tem, tipo, você tá vendo tudo. Eu não sei como eles fizeram isso, no caso dos VFX, esses cortes para poder fazer ele integrar, né, o filme todo. Afinal, não foi gravado todo de uma vez, só aparece, mas é uma coisa que me impressionou muito e me fez continuar vendo o filme. O filme tem uma ação muito grande, que foca o tempo todo nos personagens. Tem um outro filme também chamado Sword of the Stranger, que é uma animação 2D. Inclusive, tem um tipo de animação chamado Sakuga em 2D, que são essas lutas com movimentos elaborados. Não sei se você conhece, em animação japonesa. Não, mas vou pesquisar. São sequências de animação. Aparece muito, tem uma página do Facebook que eu dei like, né? Sigo. E ela é Sakuga alguma coisa, acho que é só Sakuga. E ela posta semanalmente vídeos, até não dá nem terminado, são só animações rascunhadas, ou são cenas de animes, de filmes, que são lutas de personagens. Aí os personagens lutando, aí tem a câmera cortando, é uma sequência muito rápida. Aí você tem alongamentos que fazem, né? Porque a animação japonesa, eles deformam muito o personagem. Quando alguém dá um soco na cara, a cara do personagem deforma um pouco, quica na parede, volta, essas coisas assim. É uma coisa que você vê essa dinâmica da câmera também muito, muito forte, né? Apesar de não existir uma câmera 3D ou de verdade lá na animação, né? A câmera é o cara desenhando. Eu fico empolgado. É um assunto que eu gosto pra caramba. Animação é uma coisa que eu gosto pra caramba. E é bom porque eu não conhecia ninguém de animação agora com isso. Falando do aspecto mais da Vivi, profissional e da animadora, como é que foi participar das aberturas da rádio conferência que a gente já teve? Quando você começou a trabalhar lá, você utilizou tudo que você já sabia? Você foi testando as coisas, foi por um caminho garantido? Como é que você foi fazendo participar disso? Como é que você foi fazendo isso? Você foi aprendendo no meio do caminho? Conta pra gente como é que foi esse processo de fazer essa animação. Bom, na verdade, a Light Farm para mim tem sido uma escola, porque desde o momento que eu entrei eu tô aprendendo muitas coisas. Então, inclusive essa parte de storytelling, né, de como contar uma história, a gente explorou muito nessa parte das aberturas, porque até a gente tem uma cultura de quando a gente pega um projeto pessoal, né, porque as aberturas foi praticamente um projeto pessoal da empresa. A gente explorar coisas inexploradas, né? A gente testar técnicas que a gente ainda não tinha testado. Então, principalmente essa parte da movimentação de câmera que a gente estava conversando, para mim explodiu minha cabeça as possibilidades, assim, de formas que você consegue fazer a transição, né? Para você contar uma história. E a primeira abertura, né, do Rádio Conference que eu participei, era uma personagem só, né? Então, eu até não mexia nada de rigging e eu pude estudar um pouco de como fazer, assim, me arrisquei a fazer, né? E também, assim, a gente filmou referência, então eu tive um certo tempo para poder estudar como fazer os movimentos da forma que a gente queria. E eu acho que eu fui a que mais pude ficar nesse projeto, nos dois, né? Porque as outras pessoas da equipe estavam trabalhando em outros projetos da empresa, elas entraram mais na parte final, né? Uhum. Então, para mim foi uma escola, assim, uma escola enorme, né? A gente tem também outro animador lá na Light Farm, que é o Cauezinho. Então eu pude aprender muito com ele e, assim, e junto com ele também. E é isso, assim, eu tenho maior alegria de ter participado e de ter feito esses trabalhos. É uma parada bem maneira. Eu tava conversando aqui, a gente chamou 3 pessoas da Light Farm e foi um ano, né, que vocês fizeram aberturas, não foi? Foi cerca de um ano, não foi? Qual foi a deadline que vocês fizeram? Foi um ano, assim, entre uma Rádio Conference e outro, né? Mas Fazendo trabalho, né? fazendo o trabalho, eu acho que foi uma questão de 6 meses ou por aí, não sei se mais ou se menos, mas existe... nem sempre é o mundo ideal, né? A gente fala, esse ano vamos fazer isso, mas até a pré-produção também leva um certo tempo, né? Sim. E a parte final também foi bem assim em cima, na verdade. A primeira, a galera tava indo
para São Paulo para conferência no avião, fechando o filme ainda. Foi bem isso. Caramba. Mas É. foi muito, assim, incrível a experiência. Eu lembro que acho que foi Dream of Ink, que foi um sonho do Milton ou do Rafael, o Moco contou aqui. Foi um Foi do sonho. Milton, foi do Miltinho. Teve um sonho aí, eu falei, cara, como assim? Tipo assim, o Milton teve a ideia louca e todo mundo tem que fazer. Vambora fazer toda essa ideia que é muito louca. Ficou absurdo, ficou muito bom. O Dream Pink ficou muito bom. Ouro em Cannes é o objetivo de muitas agências e estúdios aqui, né? Como é que foi pra você essa sensação de fazer parte disso? Nossa, pra mim foi indescritível, assim. Eu não fui pra Cannes, né? Que foi o Miltinho e o Rafa. Mas só da sensação da gente ter visto e ter ganhado, e quando chegou também lá na empresa as estatuetas, né? É uma sensação, assim, muito, muito gratificante. E esse projeto que a gente fez para poder ganhar, que a gente ganhou o Ouro em Cannes, eu também pude participar da maior parte da animação, né? Foi exatamente esse projeto que eu falei, que eu tive que animar uma bolinha e um cubo na câmera. Já foi Porque, esse? porque ele teve um deadline muito, muito apertado. Praticamente a gente fez a animação em um mês, assim, a animação propriamente dita. Caramba! Mas assim, a animação do personagem, né? Foi em um mês. Mas antes a gente teve um certo tempo para planejar a câmera. Também é um projeto que vale a pena assistir, porque as câmeras são muito ousadas. Eu aprendi muito também com movimentação de câmera desse projeto. Não foi eu que fiz a animação da câmera, foi o Cauezinho. Mas eu fiz mais a animação de personagem em si. Mas eu aprendi muito explorando com ele junto a essa forma de fazer as transições, porque o objetivo dele era um pouco esse que você falou, de parecer que era uma câmera contínua, né? Então a gente teve que explorar como que a gente ia fazer para, assim, praticamente não tem momentos de repouso, né? De descanso a câmera, só mais pro final. Então, é um projeto que eu gostei muito. Ele não ficou 100% do jeito que a gente quis ou planejou, porque sempre existe o processo de aprovação, né, de clientes, e também existe um certo prazo, mas o resultado, como animação, como projeto também, porque a gente explorou um tipo de render um pouco diferente, né, que ele, além de ser em quadros on tools, ele parece que é desenhado, né, e não parece... Assim, a gente tentou parecer menos 3D e mais uma pintura, por exemplo. Então, foi uma experiência, eu aprendi do início até o final. A gente vai colocar os links de tudo que a gente tá falando aqui, tanto dos filmes, tanto das referências, lá no site da Rádio School, nome e número do episódio lá. Então, quem quiser conferir lá os links, é só ir lá, abinha, Rádio School, comunidade, e tem lá a Radcast. Aí, nome e número do episódio vai estar lá, é só clicar e vai ter todos os links lá que a gente falar, toda a fofoca que a gente tá fazendo aqui. A gente tem um quadro aqui, está chegando no final do podcast, a gente tem um quadro aqui chamado A Raid Indica. Indica pra gente um filme, um livro, qualquer coisa que te inspire, que você quiser, até pode ser até uma música, não precisa ter a ver com arte, tá? Pra gente aqui. Eita, peraí, deixa eu pensar. Pode ser algum desses ou tem que ser tipo, um filme, um livro? Pode ser o que você quiser, só um dos três, pode ser uma peça de teatro, um rap, qualquer coisa. Que te inspirar, o que você quiser. Tá, peraí, deixa eu pensar. Eu gosto muito de um desenho animado. Ele é bastante conhecido, na verdade. Mas pra mim é uma inspiração não só na parte de animação, porque ele foi animado de forma mais tradicional, de forma artística também, mas eu gosto muito de filosofia, né? Então, ele pra mim é um desenho que ele passa nas entrelinhas muitas mensagens filosóficas, assim, de vida mesmo. Então, Avatar: A Lenda de Aang. Adoro. Nossa, Pra muito mim, bom. pra mim ele é uma inspiração, assim, de desenho, até porque existem desenhos muito, assim, bem feitos no mercado, mas nem todos eles passam uma mensagem de vida, sabe? Então, eu gosto muito, 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 muito desse desenho. Meu sonho um dia é ser tão sábio quanto o tio Iron.
Nossa, adoro. Eu adoro chá, inclusive. Quem me conhece lá na Light Farm, olha pra mim e acha que eu tenho cara de chá, porque o povo ia pro café e eu ia fazer os meus chás, sabe? As pessoas falam, ah, eu lembrei de você outro dia. Ah, é por quê? Ah, eu fui comprar um chá. Vou comprar um chá. Então, um dos meus personagens favoritos, com certeza, é o Uncle Aaron, porque ele tem umas frases filosóficas muito top. Nossa, lições de vida. Lições de vida. Tem um canal que eu sigo no YouTube, o Meteoro, ele faz análises de algumas animações, de alguns games. E eles fizeram vários do Avatar, né, Lenda de Aang, sobre aspecto político, e falando sobre filosofia e tudo. Eu fico assim, meu Deus do céu, esse desenho tem tantas camadas que é absurdo. Tem muitas camadas assim para você perceber todo o desenho. O desenho é muito bem escrito, é bem roteirizado, bem animado, é lindo. O desenho é lindo. Sim, eu ainda tenho esperança dessa história ser mais explorada, assim, porque fizeram um filme não muito legal dele, né? E, É. e eu ouvi falar também que o Netflix estava tentando fazer uma série, não sei se eu boto muita fé, Eu soube disso. Eu soube disso. mas eu ainda tenho esperança deles conseguirem explorar melhor essa história, porque existiu uma segunda temporada, que é a Lenda de Korra, Sim, mas por uma série de brigas entre os escritores, né, eles parou por aí, né? sim, Então, sim. para mim é um ícone. É um Também, ícone da também é muito animação, boa. sabe? A segunda temporada é muito boa também. A segunda temporada com a Korra eu achei muito legal. Muito boa. Apesar do final, o final todo mundo ficou assim, eu também fiquei assim, coisa que a gente discorda do criador, né? O criador às vezes tem uma visão diferente, mas a série em si, ela é uma série maravilhosa. Tanto nessa parte que a gente tá conversando de política, filosofia, falando sobre religião, é uma série muito, muito boa. Recomendo todo mundo também. Inclusive tem um episódio que é a origem do Avatar, né? Que é nessa temporada, de Korra. Sim, E que até a sim. animação ela é feita de forma diferente. Eles exploraram um estilo diferente de animação, um estilo de estética. Então, artisticamente, vale muito a pena ver também. Nossa, eu nem lembrava, é verdade, nesse episódio eles mudaram o tipo de animação para a origem dos avatares. Eu nem Sim. lembrava disso, é verdade, é verdade. Ficou muito boa. A gente tem a pergunta final aqui, pela primeira vez respondendo aqui, Vivi Rodrigues. Qual o sentido da vida, do universo e tudo mais? Eita. Eita, pergunta pesada. Olha, eu acho que o sentido da vida pelo menos assim, né? Como eu interpreto, é pra gente olhar pra dentro, porque tudo que acontece fora da gente tá refletindo algo que acontece dentro. E isso a gente consegue ver na física, né? Tudo que existe no átomo existe no universo. E tudo que existe no universo existe no átomo. Então, as coisas que tá dentro reflete o que tá fora, né? Então, o sentido, pelo menos pra mim, o que dá sentido pra minha vida é eu perceber que, cara, se o que eu tô vendo não tá muito legal na minha vida, eu vou olhar pra dentro e tentar ver o que eu posso mudar pra refletir fora, sabe? Nossa, que profundo. Eu gosto de filosofia, a gente já falou. Olha só. Viviram essa arte, a cultura. Vivi, eu gostei muito do nosso papo aqui, espero que você tenha gostado também, a galera também. Nossa, eu tirei várias dúvidas aqui, eu tava aqui igual uma criança aqui pensando, calma aí que eu me lembrei de uma coisa. Espero que você tenha gostado de participar aqui. Muito obrigado por reservar um tempo para falar com a gente aqui. Nada, o prazer foi todo meu. Eu, assim, também tô super empolgada só de estar participando. E eu consegui sentir sua energia aí também. E é isso. Eu espero também que vocês gostem do curso. Ele é um curso introdutório, como eu falei, é mais para quem está começando, mas vale a pena. E é isso aí. Galera, espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Tirei várias dúvidas aqui. Galera, dá uma olhada no curso que deve estar maneiríssimo. E assim que lançar, tá lançando na semana que vem. Esse episódio vai sair na sexta, na semana que vem já tá saindo. E assim, eu tô assim, sabe alguém muito empolgado com uma coisa? Eu tô muito empolgado pra ver, porque eu sou fascinado pelo universo de animação. Eu sou ilustrador, então o meu hobby é ver coisa de animação o tempo todo, como é que funciona. Então, sou fascinado, assim, aquele robista louco. Vou ficar igual um cientista louco, se preparem, que esse mês aí vai ter um monte de animaçãozinha louca minha lá no grupo da rádio. Pô, eu me Galera, identifiquei agora, porque eu sou animadora, mas o meu hobby é ilustração, então. aí, ó, vamos trocar figurinha. Vou trocar figurinha.
Galera, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem. Esse foi mais uma Radcast. Tchau, tchau.